Eu vou passar um vídeo que foi um dos produtos do Observatório de Remoções e é sobre a área, e aí depois a gente conversa. Começaram a construir essa linha do metrô, minha casa rachou todinha. As paredes do quarto rachou, da cozinha. Minha cozinha, eu piso nela, ela balança todos os móveis, porque está todo embaixo fofo. E eu não posso mexer. O piso do meu quarto está levantando tudo da cozinha. Fiquei sabendo da minha casa que estava em leilão, pela internet que eu fiquei sabendo. E é da DR a casa, né? Então a minha colega também falou que a sua casa está no leilão, para a gente ficar preparado. A única coisa que eu sei é que nunca compareceu ninguém da prefeitura, de ninguém do estado. A gente nunca, tem 25 anos que eu moro aí, não foi notificado a nada. A única coisa que eu sei é que foi tentado leiloar aqui 3 vezes, só que a gente barrou. A gente fazia uma comissão aqui, fomos até o Palácio do Governo 3 vezes, fazer uma reunião com o pessoal lá dentro, conversar com o secretário de governo para poder barrar. A gente ficou sabendo do leilão assim no susto. A menina estava mexendo na internet, quando ela veio saber, o edital já estava lá com os valores que ia leiloar. Aí foi aquela correria, o pessoal lutou, foi lá no Palácio do Governo e foi uma luta. Se a gente não tivesse lutado desde aquela época lá, a gente não estaria nem aqui para contar a história, entendeu? E continua o processo. Teve que judicializar o processo. As pessoas têm que ir lá na Rua Boa Vista. Aí vai fazer a perícia do documento. Aí de lá manda de novo para a defensoria. Aí lá vai ver se enquadra, se eles podem atender a comunidade, né? Pela concessão de uso, entendeu? Muitos eles dizem que não podem atender, que eu acho que é um absurdo, né? Todos nós precisamos ser atendidos, né? Teve pessoa do metrô que falou que nós não íamos receber nada, que a gente não tinha direito, só recebia quem era o proprietário, que tinha documento de propriedade. Quando eu cheguei, a polícia já estava com caminhão de prefeitura e tudo, já tirando madeira, já querendo te derrubar os barracos. E aí, da última vez que eles vieram, eles falaram que da próxima vez que eles vierem, eles vão derrubar. Amedrontando criança e falaram que ia meter o terror. Falaram que ia construir um apartamento lá no terreno que foi desapropriado. Até hoje não construiu, já era para ter construído, já era para a gente estar morando lá. Até agora, nada. A gente foi na reunião lá com eles. Entraram em choque quando puxou esse assunto, porque eles não avisaram nada, que estavam os 3 projetos para fazer e de repente aparece só os 2 só. Porque falaram que não tinha demanda de moradores. Eu acho importante situar também, em primeiro lugar, agradecer, né, eu ser convidada, estar pela organização, pela professora Malu, e a oportunidade de partilhar uma mesa neste seminário com pessoas que são referências para mim no planejamento urbano, mas especialmente hoje com testemunhos que representam a luta e a resistência em territórios em conflito. E este, como eu estava falando, esse é um produto do Observatório de Remoções. Existem outros que estão disponibilizados no site e no canal YouTube do Observatório de Remoções, tanto sobre a água espraiada como com os outros casos que a gente estava acompanhando no período de 2015 e 2017. O Observatório de Remoções agora está focado no que está acontecendo na região da Luz e Campos Elíseos.
E eu acho importante, então, situar a minha fala. Em 2015, eu tive o primeiro contato com a região, em colaboração com a pesquisa do arquiteto Paulo Emílio, que ontem apresentou na última mesa o processo de doutorado dele. E aí, nessa época, eu colaborei com a representação gráfica de algumas favelas do perímetro, que são as áreas que são afetadas por essa via parque que o Douglas estava falando. E dessa colaboração, no período de 2016 a 2017, eu fui convidada para ser pesquisadora do Observatório de Remoções pela minha orientadora de mestrado na época, a professora Karina Leitão, que ela era coordenadora do Observatório de Remoções, junto com as professoras Raquel Ronick, daqui desta instituição, o professor Chico Comaru, da UFABC, e a colaboração da professora Regina Lins. Nesse período também eu fui monitora das disciplinas obrigatórias de planejamento, de uma das disciplinas obrigatórias de planejamento urbano, junto com os professores ligados ao LabIAB e também com a Paulinha, com a Paula que está na mesa. E na época o tema desse semestre foi exatamente a água espraiada, e a gente acompanhou os alunos e os processos e os trabalhos que foram desenvolvidos. Então a minha fala, ela neste evento, ela tem a ver com esse acúmulo pessoal e profissional em relação com essa área, e ela não é institucionalizada. Então, eu vou falar do meu ponto de vista como pesquisadora. Eu acho que é importante referir isso, né? Se bem que toda a minha relação com essa área tem muito a ver com o que eu passei e com a experiência dentro do Observatório de Remoções, então vou falar mais sobre esse processo também. E numa equipe em que eu estava trabalhando especificamente sobre a coordenação da professora Karina Leitão, nessa área, com as alunas de graduação Beatriz Nobomuto e Thalissa Bekele, que me acompanha até agora em outras colaborações, e a advogada e pesquisadora Luciana Bedeschi e a antropóloga e pesquisadora Stella Paterniani, e com, obviamente, a colaboração de toda a demais equipe do Observatório durante esse período, e colaborações voluntárias de alunos e pesquisadores daqui da FAO. E dessa época também, depois se vocês tiverem a oportunidade, a gente elaborou esse relatório de pesquisa que, para além da água espraiada, fala de todo o processo desse período, 2015 a 2017. E nesse período, 2015 a 2017, o Observatório de Remoções estava fazendo um mapeamento do que é que estava acontecendo com as remoções na região metropolitana de São Paulo, especificamente nos municípios de São Paulo, Diadema, Mauá, São Bernardo e Santo André. E desse processo de reconhecimento do que estava acontecendo, desses processos de remoção e ameaça de remoção, surgiram algumas análises, que são alguns dos mapas que eu vou mostrar aqui. Este é um mapa que representa as categorias de remoção. Então, a gente identificou a remoção, que é os pontinhos vermelhos, a remoção parcial e as ameaças de remoções nessa região. E um outro resultado dessa pesquisa foram que motivos estavam gerando essas remoções ou ameaças de remoção. E a partir de, isso é importante falar, que foram dados recolhidos, dados oficiais das prefeituras ou de outros entes. A gente organizou por esses motivos ou categorias de motivos de ameaças de remoção. Então, os pontos vermelhos são urbanização de favelas, projetos de urbanização de favelas. Os pontos verdes são implantação de área verde. O cinzinha são áreas de impacto de operações urbanas consorciadas, e por aí vai algumas categorias mais, vocês podem olhar depois lá no material do observatório. Mas eu acho importante falar que a área que a gente está falando, ou que eu estou falando, né, no caso, Operação Urbana Água Espraiada, que é essa mancha roxa, ela tem uma concentração dos pontinhos de motivos de remoção, que seriam as áreas de impacto das operações urbanas consorciadas. E, na época, então, esse caso seria um caso importante para análise dentro do Observatório de Remoções, e nesse período a gente se aproximou de 4 casos, um deles água espraiada, e esse específico, por causa da grande extensão
dessa região, né, na cidade de São Paulo, o grande número de pessoas já removidas e ameaçadas de remoção, o volume de pessoas e famílias vivendo em situação de habitação provisória dentro do município de São Paulo, ou seja, recebendo o Bolsa Aluguel no município, seria mais ou menos 10% dessas pessoas. E ainda os registros constantes de violação dos direitos nesses processos de remoção ou ameaça. Então, só para a gente se localizar, né? Essa é a área da Operação Urbana Consorciada, OCAI, Água Espraiada, e ela é uma região considerável, né? Uma área considerável, considerando a área ocupada da região do município de São Paulo. Aqui tem uma representação do que estava designado na lei também como as áreas, as diferentes regiões de impacto, e isso é importante, por exemplo, para a venda de CEPAGs, né, que foi falado também ontem, e que a gente também vai usar na pesquisa como elemento de análise, mas que, na verdade, no território, quando a gente vai para lá, essas limitações elas não existem, né? O setor Brooklyn, para a pessoa que mora lá, não quer dizer muita coisa. E o que a gente encontrou também, quando se aproximou desse lugar e foi para a área, foi uma diversidade muito grande das morfologias, né, do que havia no território, de tipologias de habitação, dos diferentes relatos de moradores, os diferentes motivos de remoção, para além de ser só a Operação Urbana Água Espraiada, os diferentes agentes presentes no território, eu vou falar um pouquinho mais deles à frente, e as próprias demandas dos moradores, que também eram muito diversificadas. Então, a gente vai para a área e vai em dois sentidos. Com uma pesquisa de levantamento das informações oficiais, enquanto visitávamos o território e procurávamos entender o que acontecia e estava acontecendo na região através dos relatos de moradores em entrevistas e visitas e também reuniões como aquela que vocês ouviram o relato, que foi a partir de uma das reuniões, né? E aí a gente partiu para entender o que era realmente essa região. Então, são os tais 9 quilómetros de extensão, 9 quilómetros lineares, onde estão presentes e identificadas 52, na verdade 51 assentamento informal ou favela, identificada pela própria prefeitura, com exceção da favela Imigrantes, que está fora do perímetro, mas que em algum momento ela vai entrar também dentro da lei como uma das favelas em remoção. E a gente vai olhar para essas manchas vermelhas e tentar compreender o que é que está acontecendo com cada uma delas, se bem que quando a gente se aproxima, ela não... Por exemplo, a favela Rocinha Paulistana, que é essa 23, ela não é uma só, elas são muitas coisas acontecendo também ao mesmo tempo, né? Então, para a gente situar, o Jardim Edith é aqui, que agora tem a construção de Mora Carlinda. Aqui é o Comando e o Buraco Quente, que foram favelas removidas mais ou menos no processo que o Douglas acompanhou. Aqui é Roberto Marinho. E aqui o que restou de uma remoção que aconteceu nos anos 90, 2000, para a implementação da avenida. E essas favelas aqui é uma outra morfologia no território, né? E onde está projetado o Via Parque. Aí, então, a partir destes mapas, desse mapa específico, a gente foi tentando criar um mapeamento crítico do que estava acontecendo na região. Não sei se dá para identificar exatamente as cores, a gente talvez não tenha feito cores muito diferenciadas. Mas, basicamente, quando a gente foi tentar ler melhor o que era essa situação de remoção, e entre a remoção parcial e a ameaça, a gente, olhando para esse lugar, a gente entendeu que todos esses assentamentos estavam ou vão estar em algum momento em processo de ameaça de remoção pela transformação deste lugar e pelo que é a Operação Urbana Água Espraiada, né?
Então, a gente foi qualificando um pouquinho mais. Os pretos são os removidos, os marrons são os parcialmente removidos, os vermelhos são as ameaças diretas, que isso quer dizer que ou há uma previsão oficial para eles serem removidos, ou já houve algum tipo de ação, por exemplo, os leilões dos terrenos da DR, que são nessa região, em que a pessoa já sofreu algum ataque específico de remoção. E os amarelos são os que não têm previsão de quando é que vai acontecer, se vai ter remoção realmente ou não, mas que a gente entende que há alguma ameaça indireta. Para além disso, dessa diversidade, a gente foi encontrando a diversidade também dos moradores, né? Então, alguns dos relatos que a gente foi identificando entre moradores removidos dos assentamentos e reassentados na área em edifícios habitacionais referência para a cidade de São Paulo, como é o caso de alguns dos moradores da Jardim Iriche, moradores que foram removidos e que ainda aguardam e sem prazo nem data para adquirirem a habitação prometida, que foi prometida, como é, por exemplo, o caso do comando de Buraco Quente, que supostamente eles vão receber uma habitação, mas ninguém sabe muito bem quando. Moradores dos fragmentos que restaram das remoções ensejadas na década de 90 e que vivem em constante ameaça de remoção, esses, por exemplo, que sofreram com os leilões dos terrenos do DR, que é um membro estadual, ou são vulneráveis a outras violências, tais como os incêndios ou pelo próprio Estado, né? Como se ouviu nos depoimentos em ameaças de polícia, por exemplo. O ano passado, no final do ano, a gente acompanhou um incêndio no Levanta Saia, mas incêndios no Piolho, que é essa favela aqui um pouquinho maior, são recorrentes e até relatados no filme lançado do Limpam com Fogo, se não me engano. Também moradores em processo de remoção e ameaça nas morfologias mais próximas do que consideramos favelas, que são essa mancha por aqui. E desses moradores convencidos do benefício da intervenção pública, né? Então, talvez agora dê para falar um pouquinho sobre o Fórum de Lideranças. Ele foi instituído pela Prefeitura para a aprovação desse projeto via parque, com a garantia de que os moradores, ao aprovarem esse projeto, iam ser reassentados na área com edifícios habitacionais padrão Jardim Iriche, que é o que deveria ser justo, né? Mas que, na verdade, não há nenhum prazo nem data para que isso aconteça. E ainda aqueles desacreditados que alguma vez vai haver alguma intervenção no seu assentamento e na sua comunidade, e esses que a gente encontrou era mais esse aqui, do final, do que a gente pode entender como final da operação urbana, que acham que ninguém vai chegar lá, eles estão bem na casa deles. E continuam, mas continuam com uma data para ser removidas, pelo menos uma data oficial. E acho que dá para também fazer um parênteses e falar de como esses esquemas sofisticados, tanto de remoção, ensejados pelo poder público, outros entes também, eles vão aparecendo nesses relatos. E também um pouco do que a gente reconheceu, uns esquemas sofisticados de desmobilização disso que é uma grande força, o que deveria ser uma grande força da comunidade local, que é a luta coletiva. E isso vai acontecendo por brigas entre assentamentos, diferentes assentamentos, que vão sendo atendidos de forma diferente, ou até individualizando os casos e tentando indicando para que os próprios moradores façam essa procura individualizada. Mas, passando à frente, para além daquela identificação da situação, a gente também identificou esses motivos de remoção, que eram muito mais específicos do que só a operação urbana Água Espraiada, né? Então, aqui nesse mapa a gente faz essa representação do quais eram os discursos oficiais ou até dos moradores. A gente foi cruzando as duas informações sobre quem é que estava realmente atacando cada uma das comunidades. Então, a área verde maior que vocês estão vendo aqui é essa área que vai ser coincidente com o Via Parque, com a Via Parque. Esses marrons foram áreas que entraram nesse processo de leilão do DR, que foi um processo de terreno estadual.
esses dois, comando e o buraco quente, a justificativa era a linha 18, 17, a linha do metrô, que está passando lá, ou que ainda não está passando lá. E outras justificativas, provisão habitacional, por precariedade, alguns que a gente também não tinha informação, mas a gente foi tentando especializar do que estávamos falando quando estávamos falando de motivos, né? E nisso foram aparecendo esses vários agentes, né, entre Estado, representado pelo DER, ora pelo DER, ora pela CDHU, que estava mediando os processos de remoção do metrô, mas também o município, os próprios entes que fazem parte da operação urbana. E aí a gente ficou assim meio que se questionando quem estava ganhando ou quem estava lucrando, né, nesse processo todo com a remoção dessas comunidades específicas, e uma das hipóteses que a gente tentou foi tentar entender quem eram os proprietários dessas terras. E aí a gente fez uma análise sobre cada quadra fiscal, onde estava cada um desses assentamentos, e chegou nesse mapinha aí, que ele é talvez não tão representativo do que a gente estava esperando, mas um pouco. Então a gente tem quem são proprietários dessas terras. A maioria são particulares, mas a gente também encontra o Estado e o município, né? Então, esses azuis, o Estado de São Paulo, esse mais marrom, entre um misto entre particulares e Estado, particulares e município. Então, isso foi uma das hipóteses que a gente lançou. Para além disso, e entendendo que as transformações nesse território eram muitas e eram muito complexas, e o caso já era acompanhado há muito tempo pelo LabIAB, desde as primeiras pesquisas, desde as pesquisas também da Mariana Fix, esse era um caso paradigmático na região de São Paulo. E então procuramos entender estas transformações num mapeamento temporal, e realizamos um mapeamento histórico das remoções a partir das fotografias aéreas cedidas pela Emplaza e disponíveis pelo Google também. Pelas morfologias das fotografias aéreas, a gente foi identificando o que seriam assentamentos irregulares, quando eles iam surgindo e quando eles iam desaparecendo. E para tentar mostrar graficamente qual é o impacto desta remoção nesta região, e da ocupação e da remoção, né? E aí criamos uma animação que já vou mostrar, que em amarelo vão aparecer as novas ocupações nesse período, em marrom são as ocupações que ficam de um período para o outro, e em preto são as ocupações que desaparecem, pelo menos nessas imagens fotográficas, assim. Então, 58, a morfologia ela vai mudando um pouco, não sei se dá muito para identificar porque é um grande território, mas as fotografias da Emplaza elas têm uma boa qualidade, que deu para identificar mais ou menos o que estava acontecendo. Talvez, e porque a gente não teve acesso a essa representação, né, fotográfica, elas não representam exatamente toda a ocupação que a gente acha que aconteceu, pelo menos nessa região. Enfim. Então, nesse cenário previsto para 2020, que era o que a gente estava trabalhando em 2016, essas eram as remoções que tinham acontecido nesse período histórico de 58 até agora, que a gente tinha identificado, mas também o que está aqui em cinza tinha previsão de remoção. Aqui a Rocinha Paulistana ela estava em processo de remoção, então estava parcialmente removida, não era essa mancha toda. Ainda está em processo de remoção, mas tudo isso seria para remover, né? Então não é um impacto considerável nessa região e também na escala de São Paulo, como também os dados oficiais vão mostrando. E aí a sobreposição dessas remoções com os projetos de infraestrutura que estão previstos para o local, né? Tanto as linhas do metrô, que estão em construção, quanto essa via parque que está prevista. Então, para terminar, este caso está longe de ser um caso que não precisa de mais de acompanhamento. Ele precisa, sim, de acompanhamento, de pesquisa e de assessoria
e, sobretudo, de denúncia do que está acontecendo. O caso, mais do que uma demonização do instrumento de operação urbana, como foi colocado ontem, ele representa um instrumento que representa como um instrumento está sendo utilizado, na verdade, assim como outros ao longo do tempo, para promover a exclusão dos pobres e dos mais vulneráveis no acesso e direito à cidade. Desta minha experiência, restam alguns questionamentos, que alguns deles já foram colocados, outros são simplesmente retóricos, e que eu vou deixar também para vocês. Porque é que a distinção de padrão de atendimento, porque a distinção de padrão de atendimento habitacional nesta região em relação ao resto da cidade, sobretudo a cidade periférica, que é um pouco o ponto de partida da tese do Paulo Emílio, como numa região sob a mesma intervenção municipal, a operação urbana, encontramos tanta imprecisão de formações, tanto para nós como pesquisadores, como para os moradores, e como essas informações estão de fato chegando aos moradores, porque há um cruzamento incrível de informações e eles não têm muita noção sobre a totalidade, né, da coisa. Como garantir que eles têm real acesso a essas informações que os afetam diretamente. E se a justificativa de remoção de 8.500 famílias é o parque, eu estou falando das áreas, das comunidades no Via Parque, logo uma justificativa ambiental, o que fazer ou como justificar o entulho gerado por essa remoção? Isso ninguém nos sabe responder, né? Muito menos o Verde. Como garantir um acompanhamento e uma assessoria jurídica habitacional e urbana justa? Como garantir a diversidade populacional e, acima de tudo, os direitos dos moradores históricos da região? E como garantir uma intervenção pública, realmente pública, para todos, e a quem serve a intervenção que está acontecendo agora.